descia e lá estava Marinês, debruçada sobre a janela da cozinha, que dava para o curral. Olhos lânguidos a espiar com ares de prazer João de Ofélia, com suas mãos hábeis a escorregar nas tetas do ubre de malhada, e espirrar o alvo, quente e espumante leite da vaquinha no vasilhame, quase sempre abarrotado de espumas. O ar da manhã, soprando o aroma do mato com o mormaço do curral, trazia junto o cheiro gostoso do leite, a excitar ainda mais a gula matinal de Marinês, que corria rumo ao quintal sempre exigindo, com uma gargalhada prazerosa, ser a primeira a encher o copo, que bebia ali mesmo, sob o olhar matreiro de João de Ofélia. Marinês era uma mulher de beleza sertaneja, de tez morena e corpo torneado, com aproximadamente 1,60 m, trazia uma boca de lábios carnudos que se destacavam no rosto pelo batom vermelho que sempre usava e que só desapareciam debaixo da espuma do leite matinal, e que logo reapareciam quando ela passava a língua para limpá-lo, momento em que sempre induzia pensamentos proibitivos na mente de João. Tinha os olhos grandes e negros, quase sempre meio encobertos pelas pálpebras, que lhe davam um ar de languidez e melancolia. Marinês era casada com José Graciano, vaqueiro e morador das terras de propriedade de um tal de Luiz Fonseca, residente na cidade de Mossoró. Sua propriedade situava-se na localidade de Serra Vermelha, já próximo ao município de Areia Branca, cidade onde o leite ali extraído era vendido. Certo dia, após encher os vasilhames, João preparou a carroça que utilizava para a distribuição diária do leite na sua freguesia Areia Branca. E antes de partir, perguntou a José Graciano se ele necessitava de alguma mercadoria, ao que este respondeu: passe lá em Honorina e traga 1 quilo de açúcar e um pacote de café. Sim, senhor. Mas vê se não vai se engalfinhar com nenhum rabo de saia no cabaré de Marina, disse José às gargalhadas. João, rindo meio atrapalhado, respondeu: não, não, senhor. João de Ofélia, já completados seus 18 anos, tinha a pele queimada pelo sol, um rosto perfilado e uns olhos pequenos e castanhos que pareciam estar sempre sorrindo. Sua mãe se chamava Ofélia e falecera quando o menino tinha 6 anos de idade. Morrera de parto e o pai, que trabalhava de meia em roçado próximo, pouco tempo depois partiu com a caçula para Bandas do Seridó, para cuidar das terras de um fazendeiro daquela região. João de Ofélia, que lhe herdara o nome de João e como sobrenome por apelido o nome da falecida mãe, prática comum naquela época, em que os filhos muitas vezes eram identificados com o nome do pai ou da mãe. E já então com 14 anos, ficou aos cuidados do falecido Pedro Graciano, pai de José Graciano, acomodando o menino como ajudante nas tarefas dos cuidados dos animais. Com sua morte, José Graciano passou a ser o responsável pela propriedade e também pelos cuidados de João. João partiu para a cidade cantarolando, como sempre, os modos que aprendera com os repentes cantados por violeiros, que às vezes passavam na região, ou nos folhetos de cordel, que sempre eram lidos por Marinês. A cachaça tá no copo, o copo tá no balcão. Cachaça e mulher bonita foi a minha perdição. E desapareceu na estrada, sob os olhares de José Graciano e Marinês. Esse rapaz está precisando conhecer mulher. Um homem já com 18 anos e nunca teve nem namorada. A filha de Bastião dizem que é doida por ele, mas ele disse que não quer porque a menina é banguela dos dentes da frente. Qualquer dia desses vou falar com Tônio Carvoeiro para levar João lá no cabaré de Marina, ponderou José Graciano. Vocês homens só pensam em rapariga. Deixa o rapaz quieto, vocês vão acabar botando esse menino na perdição, retrucou Marinês. Com seus 27 anos, os sentimentos de Marinês eram às vezes confusos em relação a João de Ofélia. Quando casou com José, há 3 anos, já encontrou o rapaz morando na propriedade. No início, julgou esquisito e um tanto amuado, mas com o tempo, essa impressão foi se desfazendo, à medida que foi descobrindo nele uma pessoa obsequiosa, disposta e alegre. Durante a noite, era comum, debaixo do alpendre, Marinês ler algum cordel para ele e José Graciano, visto que nenhum dos dois sabiam ler.
Certa noite, estando José Graciano indisposto, recolheu-se mais cedo aos aposentos de dormir, deixando-os a sós no alpendre. A lua cheia adornava de prata a paisagem ao redor, e o rosto de Marinês destacavam-se os olhos e a boca, que, semi-aberta, acentuavam os contornos dos lábios. Ficaram em silêncio por instantes, apreciando a noite, até que de soslaio ela percebeu que João olhava com olhos brilhantes e fixos, parecendo duas luas cheias. Ao perceber-se flagrado, ele repentinamente baixou a vista e corou o rosto, que se destacou frente à lividez na pele provocada pela lua. Já há tempo havia percebido esse olhar diferente dele para ela. Relevara por algum tempo, atribuindo isso à curiosidade juvenil do rapaz, e até pensara se José Graciano não teria razão em querer arranjar-lhe uma namorada, ou até, quem sabe, fazê-lo iniciar-se sexualmente no cabaré de Marina. Mas essa ideia ultimamente, por algum motivo, não agradava. Subitamente, João, ainda cabisbaixo, levantou e fez menção de se retirar, despertando Marinês do seu devaneio. Para onde vai, homem? Ainda é cedo para dormir, exclamou inopinadamente Marinês. João parou, indeciso. Estava desconcertado, mas, retomando o ânimo, obtemperou com voz mansa. Você vai ler alguma coisa hoje? Sente aí, homem. Deixe-me ver aqui. E, escolhendo entre os panfletos que trazia nas mãos, selecionou um deles. Hoje vou ler o romance do pavão misterioso. João se acomodou no lugar onde anteriormente estava e assuntou os ouvidos para ouvir mais uma vez aquela história tantas vezes lida. Marinês abriu o folheto e com voz melíflua dissertou. Eu vou contar uma história de um pavão misterioso que levantou voo na Grécia com um rapaz corajoso, raptando a condessa, filha de um conde orgulhoso. E foi Marinês desfolhando aquela história dos dois irmãos, João Batista e Evangelista, e da paixão deste último pela condessa Creusa na Grécia, e João de Ofélia ficava a imaginar a beleza da condessa e que se parecia com Marinês e o raivoso conde, pai da condessa, parecia com José Graciano. Deixou-se voar nas asas do pavão e da imaginação. E quando já se via raptando Creusa do castelo, montado naquele misterioso pavão, inesperadamente foi interrompido com a voz de José Graciano, chamando a mulher para lhe medicar um chá de cidreira para o seu problema de estômago. É melhor entrar, João. Amanhã eu continuo, ponderou Marinês. João foi para sua rede, que ficava na sala da frente, e que à noite transformava-se em seu quarto de dormir. E nessa noite o sono demorou a chegar, e as frestas das telhas, que deixavam passar a luz da lua, se transformaram no céu estrelado da Grécia, em que ele voava com Creusa em seus braços. E a lua da Grécia, parecendo o luar do sertão, prateava o rosto da condessa, e destacava seus lábios vermelhos, iguais aos de Marinês. Olho nos olhos da amada, seus rostos se aproximaram cada vez mais e ele já podia sentir o calor dos seus lábios. E dormiu. Levanta, cabra, tá na hora de tirar o leite, vociferou José Graciano. João acordou de supetão, o dia já amanhecia. A mesma rotina. Marinês foi aprontar o café, o cuscuz e a coalhada, enquanto João se mandou para o curral para aprontar as vacas e tirar o leite. Malhada era sempre a última e de Marinês, como sempre, o primeiro copo. Sabe que dia é hoje? Perguntou José Graciano a João. Não, senhor, acudiu ele. Hoje é 15 de agosto de 1959, festa de Nossa Senhora dos Navegantes, padroeira de Areia Branca. Quero que você ponha a sua roupa nova, que hoje você vai com Tonho Carvoeiro e só volta amanhã. Ele vai levá-lo à festa para ver se você desasna. E José ria enquanto falava. Desajeitado, João indagou. E a carroça com os vasilhames? Tonho vai guardar na casa de uns parentes dele. Naquela noite, Marinês deitou-se na rede e deixou o pensamento voar feito passarinho. Lembrou-se da infância correndo atrás dos cibites no roçado de seu pai e se lembrou do seu irmão Adroaldo, companheiro dessas aventuras infantis. Por onde andaria o irmão, que há anos não mandava notícias,
desde que partiu para São Paulo, pensou. E as lembranças foram se misturando com as imagens do Algodoeiros do Roçado, e deixou-se devanear. Quando, de repente, um barulho de chocalhos vindo do curral chamou a sua atenção. Levantou-se curiosa e foi ver do que se tratava. Já era noite, e pôde ver um vulto ao lado das vacas que estavam inquietas. Aproximou-se e pôde divisar João de Ofélia acocorado, como a tirar leite de uma das vacas. Pensou, mas, aquela hora da noite, aproximou-se mais ainda e pôde ouvir soluços. João chorava copiosamente. O que houve, homem? Perguntou aflita. Os ubres das vacas secaram. Não consigo tirar leite, respondeu João, que em vão ordenhava a vaquinha. Nesse momento, Marinês começou a sentir seu corpo tomado por um calor, a deixá-la febril, e seus seios foram ficando entumecidos e começaram a escorrer leite, a molhar todo o seu busto. Olhou assustada para si e percebeu que estava completamente nua. Envergonhada, cobriu-se com as mãos, enquanto João a olhava e gargalhava. Chorando, disparou em correria para casa, sob o olhar e as gargalhadas cada vez mais altas de João de Ofélia, até sentir uma mão firme a segurá-la pelo braço. Era José Graciano, que ao pé de sua rede tentava acordá-la. O que você tem, mulher? Marinês abriu os olhos espantados. Foi só um pesadelo, respondeu aliviada. Levantou-se e depois dos asseios foi para a cozinha preparar o café, quando ouviu alguém batendo palmas à porta de entrada. Acudiu para ver de quem se tratava. Enquanto isso, José Graciano também se aproximava. Era um vizinho de propriedade próxima. Homem de Deus, aconteceu uma desgraça. De repente exclamou o vizinho. Mas que desgraça foi essa, homem? Replicou Marinês aflita. João de Ofélia levou uma facada. Marinês empalideceu. Atônita, sem querer acreditar no que ouvia, olhou em direção ao curral como a querer ver João e desfazer aquela agonia. E não conseguia, talvez por medo, perguntar mais nada. Mas como foi isso, homem? Acudiu José Graciano com a voz já embargada. Foi no cabaré de Marina, hoje de madrugada. Uma rapariga se engraçou do rapaz, mas o macho dela chegou embriagado e armou a confusão. No meio do tumulto, o safado covardemente furou João no peito. E onde ele está, pelo amor de Deus? Desatou José Graciano. Parece que está no hospital, na maternidade Sara Kubitschek, sob os cuidados do Dr. Gentil. José Graciano, mais que depressa, selou o cavalo e partiu para a Ireria Branca com Marinês na garupa. Chegaram ao hospital e foram logo levados ao quarto onde agonizava João de Ofélia. Doutor, como ele está? Foi logo perguntando José Graciano. É grave, sussurrou o médico, convidando para o corredor para descrever o quadro do paciente. Enquanto isso, Marinês se aproximou do leito onde João se encontrava. Não parecia bem, o rosto lívido pela perda de sangue. Como você está, homem? Acudiu Marinês com os olhos marejados. João delirava. Creusa, é você? Vamos fugir, minha amada. Uma lágrima rolou no rosto de Marinês. Sou eu, meu amado. Você precisa descansar. Acalme-se. Fui ferido na hora em que ia beijá-la, mas não quero morrer se antes sentir o seu beijo. Nesse momento, Marinês começou a sentir seu corpo tomado por um calor, a deixá-la febril, e de seus olhos cada vez mais entumecidos começaram a escorrer lágrimas, a molhar todo o rosto. Olhou para os lados e José Graciano continuava no corredor com um médico. Aproximou seu rosto do de João e com a boca tocou suavemente os seus lábios. O rosto de João adquiriu um ar suavemente corado. Sua boca expressou um sorriso misterioso e os seus olhos fixaram-se paralisados em algum ponto do espaço. E viu-se flutuando, que nem um pavão misterioso, e voando cada vez mais alto com sua amada, a salva em seus braços.